Oi, gente, tudo bem? Eu espero, tá? Que vocês estejam bem. Aqui trazendo um novo estudo, tá? Que faz parte da disciplina ludicidade. Então, eu estou atualizando algumas disciplinas e a gente vai para a unidade 3, com o título Diferentes Expressões Lúdicas. Então, nós vamos para a unidade 3 da disciplina Ludicidade e com o tema, né, o título Diferentes Expressões Lúdicas, tá? E depois da introdução, depois, né, do convite ao estudo, nós vamos adentrar para a seção 3.1, que é falando sobre ludicidade e desenvolvimento, tá bom? Quem aí não, né, vem me acompanhando, eu já postei outros vídeos com as unidades 1 e 2 e você pode estar acompanhando lá, tá bom? E vamos aqui que interessa. Bem-vindo a mais este desafio sobre ludicidade e educação. Você já sabe que a criança, ao longo do seu desenvolvimento, ela adquire competências e habilidades que possibilitam, né, a compreensão do mundo à sua volta, fazendo uso do próprio corpo, dos objetos, né, aos quais ela tem acesso e que estão disponíveis no meio social. As brincadeiras e os jogos possibilitam a assimilação da realidade, a autoexpressão, a representação de papéis sociais e a reflexão das regras que regulamentam e limitam, né, as relações sociais. Então, nesta unidade, vamos estudar as diferenças, né, as diferentes, na verdade, diferentes expressões lúdicas da criança. Você tem ideia de quais seriam essas expressões? De como elas ocorrem? Será que todas as crianças apresentam as mesmas expressões lúdicas durante o seu desenvolvimento? Será? Ao participar das atividades propostas, você desenvolverá competências de conhecer os fundamentos da ludicidade e sua influência no processo, tá, de desenvolvimento e aprendizagem e alcançará os seguintes objetivos específicos. Lembrando a vocês que, impresso, então eu acompanho por aqui também, tá? Que o mais importante aqui é vocês verem o conteúdo, né? Então, bora lá. Então, o que a gente vai, no final desta unidade, aprender? No caso, qual é o objetivo, né? Qual o objetivo que a gente precisa alcançar no final desta unidade? O que a gente precisa? Quais as competências, né, que a gente precisa? Então, é identificar as atividades lúdicas no desenvolvimento infantil, identificar, né, as características lúdicas presentes nos jogos de exercícios e simbólicos, identificar as características lúdicas presentes no jogo de regras e analisar a contribuição dos jogos virtuais para o desenvolvimento e aprendizagem. Então, o nosso objetivo final, tá, é identificar as atividades lúdicas no desenvolvimento infantil, identificar as características, tá, lúdicas que estão presentes nos jogos de exercícios e simbólicos
Identificar também as características lúdicas no jogo de regras e analisar justamente a contribuição dos jogos virtuais no desenvolvimento e aprendizagem. Para ajudá-lo nessas conquistas, você terá um desafio, né? Você será desafiado a resolver alguns problemas do seguinte contexto de realidade profissional. Então, sempre, né, o nosso material, ele vai nos dar, contextos, né, exemplos, né, vividos, são fictícios, mas que envolvem a nossa para o nosso conhecimento na prática pedagógica. Então, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, há alguns anos, implantou o projeto Brincar é Coisa Séria em toda a rede de ensino. A intenção do projeto é fazer com que a ludicidade, né, ela esteja presente no contexto escolar e nas situações didáticas. Gente, não é só dentro da escola, mas envolvendo realmente a prática pedagógica dentro da sala de aula, com a oportunidade de desenvolvimento e aprendizagem. Então, para tanto, será necessário a adequação de proposta pedagógica à realidade da comunidade local onde a escola estão inseridas. Então, quando se tem uma proposta pedagógica, desculpa, é preciso a gente analisar o contexto, né? Onde a escola está inserida. Então, você já pensou quais as contribuições que poderia trazer para esse projeto, caso fizesse parte da equipe de especialista de uma secretaria de educação ou fosse um profissional de uma das escolas que aplicar o projeto? Então, quais problemas encontraria pela frente na implantação do trabalho e como solucionaria? Essa é a ideia. Então, a questão é, deixa eu ler aqui novamente, né? Então, o primeiro ponto é quais as contribuições, né, que poderia ser colocado, acrescentado no projeto, quais as contribuições, né? Também, quais os problemas encontraria pela frente na implantação do trabalho. Então, nada é fácil. Então, quais seriam os problemas que poderiam ser encontrados na aplicação desse trabalho, desse projeto e como solucionar? Então, em cada uma das 4 sessões, né, a unidade 3 tem 4 sessões, será apresentada uma situa-problema, essa é a situação-problema-chave, e será apresentada uma situação-problema para resolvermos, e os assuntos abordados nesta unidade, com certeza, contribuirão para ampliar os seus conhecimentos, possibilitando a você um olhar diferenciado para a realidade profissional em diferentes contextos. Então, bora lá, vamos iniciar agora a sessão 3.1, Ludicidade e Desenvolvimento. Observar crianças em suas expressões lúdicas pode nos mostrar muita coisa, mas para que possamos interpretar e refletir sobre o que elas fazem, é preciso que tenhamos conhecimento sistematizado do motivo pela qual as crianças brincam, como brincam ou jogam como jogam. Então, aqui está dizendo que não é só a questão da ludicidade, como brincadeiras e jogos, e como foi falado ontem, no contexto escolar. Não é só ter isso, não só é ter essas coisas dentro da escola, é preciso ter prática pedagógica, né? Isso tem que fazer parte da didática, fazer parte do contexto dentro da sala de aula. Porém, aqui já no início, né, do nosso estudo, fala que observar as crianças
no momento da sua expressão lúdica, vai nos possibilitar ver muitas coisas, porém preciso entender o que é que eu preciso ver, o que eu preciso observar nessas expressões, porém eu preciso ter entendimento do que, do como, entende? Então, eu preciso obter primeiro um conhecimento sobre questão de ludicidade, as expressões, sobre o que observar, como analisar, como aproveitar esses momentos de brincadeira, de jogos que vamos ver daqui para frente, para que ajude o desenvolvimento da criança. Então, é preciso ter um conhecimento sistematizado, ou seja, vamos partir para a teoria, né? Existe ainda, e já existiu pesquisadores sobre isso, né? Que estudaram sobre isso. Então, a escola é um local rico para essa observação e o professor ele pode analisar, por exemplo, se a criança ela se apropria da realidade imediata, imitando-a ou articulando-a com novas situações. Então veja que aqui já começa a nos colocar diante de conhecimentos, né, que não é só apenas dar brinquedos, mas sim, dentro do contexto escolar, eu posso não só ter meu olhar, somente por olhar, mas agora como uma, mais uma vez vou repetir, mas como uma prática pedagógica, meu olhar mais atento, mais teórico, onde eu posso analisar se a criança se apropria da realidade imediata, se ela vai ter, se ela vai imitar ou vai articular com novas situações. Então, essas observações são importantes para que o professor possa elaborar e propor novas situações lúdicas para a criança, favorecendo o desenvolvimento e a aprendizagem. Então, a partir do momento que o professor ele analisa já de uma forma mais teórico, né, com mais conhecimento, ele ali, a partir das atitudes, né, do comportamento das crianças, ele já pode propor outras situações lúdicas, tá? Para o desenvolvimento e aprendizagem. Vamos relembrar o contexto que eu falei, né, no outro slide, mas vamos repetir, né? Vamos relembrar o contexto para o seu aprendizado, apresentado no convite, né, ao estudo em que a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo implantou o projeto intitulado Brincar é Coisa Séria em toda a rede de ensino para crianças da educação infantil e das séries iniciais do ensino fundamental, pois considera a importância do brincar para o desenvolvimento e aprendizagem das crianças. A intenção do projeto, né, é de fazer com que a ludicidade ela esteja presente no contexto escolar e nas situações didáticas. Entretanto, como em outros projetos ou políticas públicas, é comum que as ideias sejam debatidas, né, pelas escolas, a fim de adequar a proposta pedagógica à realidade da comunidade local. Então, vamos sempre ter essa ideia de que vai ter, né, embates, discussões, porque envolve também o contexto da comunidade local em que a escola está inserida. Então, partindo desse contexto, vamos pensar na seguinte situação. Você faz parte da equipe de especialistas da Secretaria da Educação que está propondo o projeto Brincar é Coisa Séria e precisa escrever a sua apresentação,
que será feita para a equipe gestora das escolas dessa rede de ensino, pois nem todos os gestores pensam igual em relação à aceitação desse projeto. Quais argumentos você usaria para justificar a sua importância, né? A importância da ludicidade. Então, para que você possa responder essa questão, é necessário conhecer como as atividades lúdicas elas se manifestam nas diferentes fases do desenvolvimento infantil e a importância de cada uma delas, possibilitando uma atuação mais específica com relação ao trabalho pedagógico. Então, veja que é uma coisa estruturada. Não é uma coisa solta, né? Os jogos, as brincadeiras, não é só dentro da escola, mas dentro da sala de aula. E que nem todas as e que toda essa situação vai envolver também a questão do contexto da escola, onde a escola está inserida, e que essa questão das atividades lúdicas vai também se manifestar nas diferentes fases do desenvolvimento. Então, veja que é preciso o conhecimento, né, a teoria, para que a gente possa entender realmente como é que funciona essa questão da ludicidade, tá bom? Eu vou parar por aqui. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve, compartilha, deixa teu like. Aqui é o canal onde a gente estuda os nossos livros didáticos, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Tchau!